Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Filha, esta oração é para a mulher que já sentiu que algo existe, mas não se move. Para a mulher que percebe o vínculo, mas esbarra sempre na mesma barreira. O orgulho que paralisa, o silêncio que se estende, a atitude que não vem. Afrodite vê esse lugar com clareza. Ela sabe que muitas vezes o orgulho não é desinteresse. É defesa, é medo de se expor, é receio de perder o controle, é a tentativa de sustentar uma posição quando o sentir já não cabe mais ali. Não se trata de forçar movimento, não se trata de dobrar a vontade de ninguém. Afrodite não atua assim. Ela dissolve a rigidez interna que impede o fluxo natural. Quando a resistência cai, o movimento acontece por consequência. Filha, quando você se recoloca no seu centro, algo começa a se reorganizar no campo do outro. Não por manipulação, mas por coerência. O que não está alinhado começa a incomodar. O silêncio deixa de ser confortável. A distância perde sustentação. Afrodite atua agora no ponto exato onde o orgulho foi usado como proteção, onde a atitude foi adiada para evitar vulnerabilidade, onde o medo de se aproximar falou mais alto que o desejo de estar junto. Que essa resistência comece a ceder, não de forma abrupta, mas consciente. Que a rigidez interna se dissolva, que a necessidade de controle diminua, que o sentir encontre passagem onde antes havia bloqueio. Filha, você não precisa insistir para ser escolhida. O que é verdadeiro não se sustenta na contenção. Quando o vínculo é real, a resistência se torna peso. E Afrodite atua para que esse peso seja percebido. Permaneça alinhada. Não se desloque para provocar reação. Não se diminua para receber migalhas. Movimento que nasce da consciência é mais firme do que aquele que nasce da pressão. Afrodite observa agora o momento em que a atitude começa a se formar internamente. Antes de qualquer gesto externo, algo se ajusta por dentro. A vontade de agir surge quando o orgulho já não consegue calar o que é sentido. Respira. Permaneça. O campo está em reorganização. Filha, quando a resistência começa a ceder, o campo muda de forma silenciosa. Não há anúncio, não há explosão. Há um desconforto interno que surge, quando o orgulho já não consegue sustentar o afastamento. Afrodite atua exatamente nesse ponto, onde o controle se torna pesado demais para ser mantido. Que ele comece a perceber que segurar o silêncio exige mais esforço do que falar. Que manter distância pesa mais do que se aproximar. Não como culpa, mas como consciência. O que é verdadeiro não aceita permanecer comprimido por muito tempo. Afrodite reorganiza agora o espaço interno onde a atitude foi adiada, onde a decisão foi empurrada para depois, onde o medo de se expor falou mais alto do que a vontade de se mover. Quando esse medo é visto, ele perde força. Quando a verdade é sentida, ela pede passagem. Filha, não confunda demora com ausência de sentimento. Muitas vezes, a lentidão nasce da tentativa de não sentir, e essa tentativa cansa. Afrodite conduz esse cansaço para o reconhecimento do que já não pode ser negado. Que a vontade de agir amadureça sem conflito. Que a necessidade de provar algo a si mesmo diminua. Que a atitude surja como alívio, não como obrigação. Quando o orgulho cai, o gesto deixa de ser risco e passa a ser coerência. Você não precisa chamar esse movimento. Não precisa esperar sinais. O campo responde quando você sustenta sua presença sem se deslocar. A dignidade feminina não apressa. Ela estabiliza. E essa estabilidade desarma a resistência alheia. Afrodite toca agora o ponto onde a atitude começa a se formar antes da ação. A ideia retorna. O impulso aparece. A vontade de romper o silêncio se organiza. Tudo ainda interno, tudo ainda sutil, mas real. Permaneça alinhada enquanto isso acontece. Não se antecipe. Não imagine desfechos. O movimento que nasce dessa maturação não vem carregado de dúvida. Ele vem firme, simples, direto. Respire mais uma vez. O campo segue ativo. A resistência continua cedendo. Filha, chega um momento em que o que foi reorganizado por dentro começa a pedir expressão. Não como impulso descontrolado, mas como necessidade clara. Afrodite atua nesse ponto em que a resistência já não se sustenta e o silêncio deixa de ser proteção. Que ele perceba que adiar o movimento já não traz alívio, que o afastamento começa a gerar mais desconforto do que aproximação. Quando isso acontece, a atitude deixa de ser risco e passa a ser consequência natural do que foi sentido. Afrodite não empurra gestos. Ela cria coerência interna. E quando essa coerência se estabelece, a ação surge sem esforço. A palavra vem.
A mensagem se forma. A vontade de se aproximar encontra passagem. Filha, observe como você não precisou se deslocar para provocar isso. Não precisou insistir. Não precisou se diminuir. O campo respondeu à sua permanência alinhada. O desejo amadurece quando encontra espaço, não quando é pressionado. Que ele sinta clareza onde antes havia confusão. Que perceba que falar é mais honesto do que sustentar o silêncio. Que a atitude surja como reconhecimento, não como concessão. Afrodite dissolve agora a última camada de medo que impede o gesto simples. O medo de ser visto. O medo de se expor. O medo de admitir o que já é evidente internamente. Quando esse medo perde força, o movimento acontece. Filha, confie no ritmo. O que nasce dessa reorganização não vem carregado de dúvida. Vem com intenção clara. Vem com presença. Vem com verdade. Permaneça inteira enquanto o campo se ajusta. A atitude que se forma agora não depende da sua vigilância. Ela se sustenta por si. Respira. O movimento se aproxima. O campo segue em alinhamento. Filha, quando o movimento interno encontra coerência, ele começa a buscar forma no mundo. Afrodite atua exatamente nesse limiar entre sentir e agir. Não há mais luta entre vontade e medo. Há clareza suficiente para que a atitude se torne simples. Que ele perceba que falar traz mais alívio do que calar. Que se aproximar é mais honesto do que sustentar distância. A atitude nasce quando o orgulho já não oferece proteção e o silêncio deixa de parecer seguro. O gesto se organiza como consequência natural do que foi reconhecido por dentro. Afrodite conduz agora o momento em que a intenção se transforma em ação concreta. A palavra encontra tom. A mensagem encontra tempo. A aproximação encontra caminho. Nada é forçado. Nada é precipitado. O movimento vem limpo, sem excesso, sem ruído. Filha, a sua postura sustenta esse processo. Você não corre para receber. Você não se adianta para garantir. Você permanece inteira, com dignidade e presença. Essa estabilidade é o que permite que a atitude do outro não venha confusa, nem ambígua, nem fragmentada. Que a iniciativa surja com clareza. Que o contato venha sem jogos. Que a aproximação seja direta. Afrodite não sustenta gestos pela metade. Quando a atitude nasce da consciência, ela vem completa. Permaneça alinhada enquanto isso se organiza. Não tente antecipar palavras. Não construa diálogos na mente. O que precisa acontecer encontra forma quando o campo está limpo de expectativa. Afrodite sela agora o entendimento interno que antecede qualquer gesto externo. O reconhecimento se estabelece. A vontade se afirma. A decisão se fortalece. O movimento deixa de ser possibilidade e passa a ser direção. Respire com calma. O campo está pronto. A atitude encontra passagem. Filha, há um ponto em que o movimento deixa de ser apenas intenção e passa a se sustentar como necessidade interna. Afrodite atua nesse exato momento, onde a atitude já não depende de coragem extra, mas de honestidade consigo mesmo. Quando o orgulho cai, não sobra espaço para adiamentos artificiais. Que ele perceba que manter o silêncio já não faz sentido. Que a distância começa a gerar desconforto, não por falta, mas por desalinhamento. O que foi sentido pede expressão. O que foi reconhecido pede ação. Afrodite conduz esse reconhecimento com firmeza tranquila. Filha, você não precisa acompanhar esse processo com tensão. Não precisa medir tempo, nem interpretar sinais. O que se organiza nesse campo não nasce da urgência. Nasce da clareza que se instala quando a resistência já não sustenta a própria narrativa. Afrodite toca agora o ponto onde a atitude deixa de ser negociável internamente, onde a dúvida perde espaço, onde o medo de se expor já não justifica o afastamento. O gesto começa a se formar como consequência natural do que foi aceito por dentro. Que a comunicação encontre simplicidade, que a aproximação venha sem excesso, que o contato não precise de justificativas longas nem de jogos. Quando a atitude nasce da consciência, ela vem limpa. Filha, permaneça no seu lugar. Não avance para buscar. Não recue por receio. A sua presença alinhada cria o espaço onde o outro pode se mover com verdade. Afrodite não sustenta movimentos confusos. Ela conduz ao que é inteiro. Enquanto isso, o campo se estabiliza. O excesso de expectativa se dissolve. A ansiedade perde força. O vínculo encontra nova forma, menos reativa, mais madura. Essa maturidade é o que permite que a atitude se manifeste sem ruído. Afrodite permanece atuando enquanto você respira, enquanto o corpo relaxa, enquanto a mente solta a necessidade de controle. O que precisa se mover já encontrou caminho. O tempo agora trabalha a favor do que é real. Permaneça nesse ritmo calmo. Nada aqui é apressado. Nada aqui é interrompido. O movimento segue se organizando. Filha,
existe um estágio do processo em que o campo já está preparado, mas a mente ainda tenta duvidar. Afrodite atua justamente aí, não para convencer, mas para estabilizar. Quando a mulher permanece firme sem endurecer, algo muito poderoso acontece. O outro já não encontra apoio para continuar parado. Não é força, é coerência energética. O que não se move começa a se sentir deslocado. O que resiste começa a pesar. Afrodite conduz agora o reconhecimento interno de que o silêncio já não protege. Ele apenas prolonga um desconforto que não quer mais ser sustentado. A atitude passa a ser percebida como alívio, não como ameaça. Quando isso acontece, o movimento deixa de ser adiado. Filha, perceba como você não precisou se fragmentar para chegar até aqui. Não precisou insistir, não precisou provar, não precisou se adaptar para caber. Você permaneceu. E essa permanência reorganiza o campo de forma profunda, silenciosa e definitiva. Afrodite atua agora sobre a última camada de resistência, aquela que se disfarça de racionalidade. A voz interna que diz: não é o momento. É melhor esperar, depois eu vejo. Quando essa voz perde força, o sentir assume. E o sentir pede expressão. Que ele reconheça que a distância já não sustenta a própria narrativa. Que perceba que evitar o contato exige mais energia do que se aproximar. Que a atitude surja como consequência natural do que já foi integrado internamente. Filha, você não acompanha esse processo com expectativa. Você não se adianta para receber. Você não se posiciona como quem aguarda permissão. A sua presença é inteira. E essa inteireza cria o espaço onde o outro pode agir sem confusão. Afrodite não cria movimentos pela metade. Quando a atitude se organiza nesse campo, ela vem clara, simples e direta. Não vem carregada de dúvida, nem de jogos emocionais. Vem como reconhecimento do que já não pode ser negado. Enquanto isso, o tempo segue cumprindo sua função. Não como atraso, mas como maturação. O que nasce nesse ritmo não se desfaz com facilidade. O que se forma aqui não depende de validação externa para se sustentar. Filha, permita que o corpo descanse mais profundamente agora. Permita que a respiração fique mais lenta. Nada precisa ser feito além de permanecer. O campo está ativo. O movimento está em curso. Afrodite sustenta. Não observe. Não antecipe. Não conclua. O que precisa acontecer encontra forma no tempo certo. Respire devagar. Permaneça onde está. Eu permaneço no meu centro. Eu permaneço no meu centro. Eu permaneço no meu centro. O que é verdadeiro não se perde. O que é verdadeiro não se perde. O que é verdadeiro não se perde. Eu não corro atrás. Eu não imploro. Eu permaneço inteira. Afrodite sustenta enquanto eu descanso. Afrodite sustenta enquanto eu descanso. Afrodite sustenta enquanto eu descanso. O silêncio trabalha a meu favor. O silêncio trabalha a meu favor. O silêncio trabalha a meu favor. Afrodite sela este campo agora. Afrodite sela este campo agora. Afrodite sela este campo agora. O que foi ativado permanece em reorganização. O que precisa amadurecer segue em curso. Filha, permaneça alinhada. Filha, permaneça alinhada. Nada do que é verdadeiro se perde. Nada do que é verdadeiro se perde. Está selado. Está sustentado. Assim permanece.